Nesse vídeo eu vou explicar como criar jogos, realmente te mostrando um jogo completo. Um jogo aqui que foi desenvolvido no Construct 3, que é uma ferramenta que eu uso, e foi publicado na Steam, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series e Nintendo Switch. Um jogo completo mesmo para publicação no PC e em consoles. E eu vou te demonstrar como que todos os elementos se encaixam para que você tenha um jogo completo. Porque realmente a grande dúvida de quem tá começando é por onde que eu começo, né? Porque eu não sei nem como que a coisa se encaixa para ter o jogo pronto. Então aqui vai ser um resumão de todas as áreas essenciais da criação de jogos, para você ver onde você se encaixa e para você então conseguir usar esse vídeo como ponto de partida para você começar a criar jogos e publicar jogos feitos por você. Muito bom, né? Então vamos começar aqui, cara, falando primeiro sobre as 5 áreas essenciais que todo jogo tem praticamente, né? A primeira é a programação, que é feito normalmente por meio de uma ferramenta que se chama motor de jogos ou game engine. Muitas pessoas programam na raça também, né? Totalmente por códigos. Mas esse é um caminho que eu nunca pensei em seguir, então eu nem sei explicar muito sobre isso. Eu aconselho você a ir nas game engines, porque elas têm muitas ferramentas para facilitar a criação do jogo. Não torna a criação do jogo fácil, mas facilita. E no meu caso aqui eu uso o Construct 3. Você pode ver aqui que tem várias telas, e aqui tem uma parte onde a programação acontece, que são as chamadas event sheets, que são basicamente linhas de código, porém visuais, que você programa aqui no Construct 3, né? Você basicamente aqui tem condições e ações. Se tais condições forem cumpridas, tais ações devem acontecer. E aqui você tem as telas, realmente as partes visuais. Então aqui tem o menu de splash, que é aquela telinha que mostra logo do jogo. O menu principal, onde você pode escolher play, options, créditos e sair do jogo. Tem aqui a tela em que você escolhe a fase, que ela mostra a skin do boneco, que ela mostra o modo de jogo que você escolheu, quantos diamantes você tem, o nome da fase, que no caso aqui tá 2.15, mas ela é trocado esse texto para o número da fase que você tá com o cursor em cima, tem um cursorzinho aqui. E tudo aqui é realmente posicionado no Construct 3 nessa Game Engine. Então se eu clicar 2 vezes aqui, ó, você vê que tem a imagem, ó, em pixel art desse cursor. Uma imagem pequenininha, 16 por 14, bem pequenininho, porque pixel art realmente normalmente é feito por artes bem pequenininhas. Mas claro, o Construct 3 serve também para você fazer um jogo com artes maiores, né? Uma arte vetorial, uma arte desenhada à mão. Enfim, cara, a ferramenta tá aí para isso. Ela tem a limitação de você conseguir fazer o que você quer aqui dentro. Mas o tipo de arte que você quer usar, você escolhe. Então aqui a programação, ela normalmente é feita assim, por meio de uma game engine, que existem várias por aí, tem o Construct 2, Construct 3, GDevelop, Godot, Unity, Unreal Engine, Game Maker, tem várias ferramentas. E eu aconselho você então a conhecer mais sobre elas e decidir qual que você vai. Eu aconselho o Construct, eu uso o Construct 3, também aconselho o Construct 2, que também é muito bom, a versão anterior. Eu tenho um vídeo sobre a diferença entre os dois, eu vou deixar no final desse vídeo aqui o link para você assistir, tá? O Constraint é muito bom porque ele tem duas vantagens muito legais, que ele é amigável com iniciantes. Então, se você é um iniciante, você não entende programação, você tem uma interface bem amigável para você aprender. Para dar um exemplo aqui de como ele facilita a sua vida, né? Por exemplo, o personagem aqui, que nesse caso é um quadradinho verde, só que ele tem a parte visual também das animações dele. A parte de fazer ele funcionar como um personagem de plataforma, fazer ele conseguir andar e pular, é feito com o chamado behavior. Então, se eu quiser fazer um bonequinho que anda por aí com plataforma, é só clicar na tela 2 vezes, criar aqui o chamado sprite, que é o tipo de objeto mais comum que tem animações. Vou colocar o nome, por exemplo, de personagem. Insiro aqui, escolho a imagem dele, então eu posso criar uma imagem por fora, né, em outra ferramenta e colocar aqui dentro. Eu posso até desenhar aqui dentro, colocar um tamanho pequenininho nele e fazer, por exemplo, uma forminha aqui, ó, um bonequinho bem aleatório aqui só para você ver, ó. Esse bonequinho aqui, e agora eu clico nele aqui que vai aparecer as propriedades dele, que mostra a posição, o tamanho. Posso manipular o tamanho, ó, e você vê que o tamanho muda aqui também. E eu posso, olha só, clicar nele e vir aqui em Behaviors, que em português fica comportamentos. E aí clico aqui, coloco um novo, coloco Platform, que é um comportamento que já transforma ele automaticamente no boneco de plataforma,
que faz o quê? Que anda para os lados, que pula, tem aceleração e desaceleração, ele pode ser derrapante, ele pode ser de velocidade instantânea, gravidade, pulo duplo, controles padrões, eu posso fazer ele se mover com as setinhas, ou posso programar nas folhas de evento WSD, controle para funcionar também. Então, cara, ele tem uma parte muito boa da facilitação para você que é iniciante, só que tem uma outra coisa muito legal nele. Na verdade, são três, vou falar mais uma coisa. Que é, cara, você pode pensar, poxa, uma ferramenta que tem tanta facilitação assim para iniciante, ela deve ser ruim, né? Ela não deve ser poderosa, ela deve ter muita limitação para eu fazer o meu jogo nela. Mas, cara, eu acabei de falar lá no começo do vídeo que eu publiquei esse jogo em todos os consoles e no PC. Então, isso já provou para você que, apesar das facilitações, ele não é uma ferramenta fraca. Ele tem o potencial de você criar um jogo completo para publicar em todas as plataformas. E a terceira coisa muito boa, cara, que todo mundo que usa o Construct fica muito feliz. E as pessoas que veem jogos feitos em Construct ficam chocadas com a velocidade que você desenvolve um jogo em Construct. Às vezes, você leva uma semana para fazer um monte de coisa que em outra ferramenta levaria um mês. Justamente por conta dessa facilitação que ela tem. É uma coisa que é boa para o iniciante começar e que também ajuda o intermediário e o profissional na ferramenta a fazer as coisas com agilidade. Então é por isso que eu gosto do Construct e é por isso que eu aconselho você a usar essa ferramenta, tá? Mas claro, fica a seu critério também, vale a pena você explorar as outras. Segunda parte do game dev, né, que eu falei que tem a programação que você faz numa game engine, mas também tem a arte. A arte, por exemplo, aqui esse bonequinho, não fui eu que fiz, foi um artista que fez. Tem aqui, ó, esses textos, fui eu que fiz, mas eu só coloquei o texto, não é difícil. E tem aqui a logo, que também não foi feita por mim, o plano de fundo não foi feito por mim. Na fase, os bonequinhos, foi uma pessoa que fez. O cenário, tudo isso é desenhado. Desenhado e pode ser no computador, claramente, né? E tem várias ferramentas para você fazer isso, muitas são gratuitas, inclusive, e muitas são muito baratas também. O Azeprite, por exemplo, é uma ferramenta que dá para você comprar na Steam, mas tem como você compilar e ter ele gratuitamente por fora também. Mas aí vale você pesquisar um tutorial para fazer isso, né? O Azeprite é uma ferramenta de criação de pixel art, eu até tenho ele aqui para mostrar. Olha aqui o Azeprite, ó, cara. O Azeprite é uma ferramenta de pixel art que você cria aqui um novo projeto, escolhe o tamanho, e aí você tem todas as ferramentas aqui. Você pode pegar um lápis, você escolhe a cor e você desenha a sua pixel art aqui. E você pode fazer animações também, colocando frames novos e modificando cada frame para ter então, ó, animações. Então é uma ferramenta bem completa para quem quer fazer pixel art, eu recomendo bastante. Eu não sou pixel artista, mas eu conheço muitos que são pixel artistas e que recomendam o Azeprite. E também tem, claro, ferramentas para você fazer arte vetorial. Tem como você, por exemplo, usar o Illustrator da Adobe, uma mesa digitalizadora, e fazer um desenho. Daí passar para o computador e usar isso no seu jogo. É só você fazer que nem eu mostrei no começo aqui do vídeo, que é você clicar na tela duas vezes, criar um sprite, e você consegue colocar qualquer arquivo de imagem aqui, ó. Então, se eu quiser até pegar essa miniatura de vídeo que eu tenho aqui e colocar, eu posso. Qualquer imagem que eu tiver, eu posso colocar no jogo. Então, não tem limitação sobre, eu tenho uma foto minha, eu quero fazer um jogo com as minhas fotos, da vida real mesmo. Pode fazer, você pode pirar muito no lance de fazer a arte do seu jogo. Isso que é bem legal, isso é toda uma área completa da criação de jogos. Por isso que eu faço somente a programação, porque eu não tenho muita aptidão para artes visuais e eu reconheço que é uma área completa, né? Para você fazer os jogos com gráficos mais bonitos, realmente você tem que ser um artista de mão cheia, tem que realmente estudar bastante, fazer a coisa bem feita. Terceira coisa que tem na criação de jogos, terceiro elemento, né, dos 5 principais, é o som. Né? Então, se você vir aqui no meu projeto no Construct 3, você vê que tem aqui uma parte somente de sons e música. Música vamos ver depois, mas, por exemplo, qualquer sonzinho que o jogo tiver, eu vou colocar aqui na Game Engine para eu poder colocar no momento certo. Então, por exemplo, aqui, ó, na parte da programação, tem aqui, ó, isso aqui é a programação do checkpoint. No checkpoint tem uma ação, que é tocar o áudio SFX Checkpoint Activate. Então, esse som é esse aqui, ó. Checkpoint Activate.
é um som que vai tocar no jogo por meio dessa ação aqui. Então a programação, né, tu implementa o áudio pela programação, mas é claro que tem que ter alguém para fazer esses sons. Eu vou ser bem sincero contigo e dizer que eu não tenho nenhuma experiência com criação de sons. Realmente é uma outra parte que eu terceirizo, que outra pessoa faz. Mas na internet você certamente consegue encontrar vídeos que explicam como fazer efeitos sonoros. É uma parte muito legal, muito ampla, e você pode aprender bastante com ela. E é essencial, cara. Não cometa o erro de pensar assim: ah, o som fica pro final, o som deixa pra depois. O som ele é muito parte da imersão, do impacto, de tudo, assim, da imersão que o jogo tem. O som é essencial, então não negligencie essa área. Outra parte, claro, a quarta parte é a música, né? O jogo tem que ter a sua música também. Posso que eu dei um sustinho em ti aí, né? O som ficou meio alto. Mas, cara, o jogo tem que ter as suas músicas que, assim como a arte, assim como o som, cada uma dessas áreas que eu tô falando é toda uma área. É uma área bem ampla que dá pra você se especializar muito profundamente. Música, por exemplo, tem faculdade pra música, arte também tem faculdade pra isso. Então são áreas bem amplas, né? Mas, claro, você pode aprender sem faculdade também. Você pode aprender em casa, fica ali brincando com os instrumentos, eventualmente você vai pegando o jeito da coisa, né? Mas, claro, quanto mais você puder se aprofundar para você conseguir criar músicas que encaixem bem no jogo, é muito bom você fazer isso. Então, aqui, música é uma outra área. E a quinta área é o game design, que é a parte em que você organiza todo o jogo de como ele vai ser. Uma parte que parece muito teórica, mas também é muito prática. Então, por exemplo, aqui temos a fase 1, né? Por que a fase 1 do jogo é desse jeito? Game design. Não é só jogado aleatoriamente. Ah, vou colocar um buraco aqui porque sim. Vou fazer o boneco pular com certa altura porque sim. Não, tudo tem uma razão. A altura do pulo do personagem, a velocidade dele, as mecânicas do jogo, os espinhos, a dificuldade do jogo, os checkpoints, a posição dos checkpoints, as mecânicas de movimentação do personagem, tudo tem que ser bem pensado. Velocidades, alturas, botões que se usam para o jogo funcionar. Um jogo que tem botões muito bagunçados, que é difícil de você memorizar o esquema de botões, é game design mal feito. Né? Porque o jogo precisa ter um controle, uma razão por cada coisa nele. Então aqui a fase 1 é desse jeito porque tem os seus motivos, né? É uma fase para você aprender. Então cada buraco vai sendo um pouco mais largo para você aprender, né? De você regular bem a altura do seu pulo. Tem um checkpoint bem aqui, porque logo em seguida, depois desse checkpoint, tem um buraco que é um pouco maior e você pode acabar morrendo. E se você morrer e voltar aqui, é um pouco frustrante. Por isso, coloquei um checkpoint bem aqui, para garantir que você não vai se frustrar, né, com a primeira fase do jogo. Aqui tem uma parede para você escalar, depois uma parede um pouquinho maior para você aprender sobre a energia, sobre o alcance da escalada do personagem. Então, tudo tem uma razão aqui nessa fase, e depois tem a fase 2, que também tem uma arte diferente, tem também uma estrutura diferente. Isso é o game design. Game design não é a arte, né? A arte é a arte. O game design é a estruturação do jogo, do porquê que cada coisa é do jeito que é. E tudo isso se encaixa para você ter um jogo completo. Então, o game design ele costuma ser feito por meio de documentos, né, planilhas, mas muita gente que faz jogo, principalmente assim, mais por conta própria, acaba fazendo game design mais da cabeça, assim. Ah, vou fazer aqui as coisas na minha cabeça e eu vou entender e tá tudo certo. Eu gosto de fazer pelo menos uma documentação básica, né? Então, se eu vier aqui no meu Google Drive, eu consigo encontrar na minha lista aqui de jogos, o Rift Raccoon, tem aqui um documento, página única, que ele fala um pouquinho, né? Que é um documento assim mais geralzão sobre o jogo, né? Tipo assim, por que eu vou fazer esse jogo e por que e em quem eu tô me inspirando? Aqui na parte de concorrentes não leva a sério como são os concorrentes que eu vou ter que lutar contra eles. Não, são os concorrentes, eles são as inspirações pro jogo acontecer. No caso aqui tem até um diferencial que eu ia fazer, ó. O Roger Goulart, que foi o artista da capa do jogo, eu pensei em fazer com ele umas artes em forma de em quadrinhos, né? Pra, pra fazer a história do jogo, mas acabou não acontecendo. Aqui, ó, jogabilidade. Eu pensei em fazer até com um mouse. Mas tu viu, o game design inicial, né? Começou assim a ideia, mas depois eu descartei. Porque jogar com o mouse ia ser meio esquisito e eu preferi não fazer. Também pensei em fazer 100 níveis, mas acabei indo pra 50. Porque eu vi que no nível
10 mais ou menos, o jogo já tinha 2 horas de jogo, o pessoal já tava muito tempo jogando, né? Alguns que estavam realmente demorando muito a passar de fase. Então eu pensei, cara, se tiver 100 fases, o negócio vai ser muito grandão. Então eu vou colocar 50. Então aqui você vê que muita coisa a gente acaba mudando, mas o game design é bom pra você colocar, tirar da sua cabeça e colocar ali, né? Então aqui eu fiz um documento um pouco maior também. História, personagem, gameplay, o mundo do jogo. Teve um mundo que não aconteceu, que foi a Floresta de Primavera. Pensei uma floresta assim com tons um pouco mais primaverescos, assim, uns rosas, uns amarelos, mas acabou não acontecendo. Né? Também tem isso aqui, ó, que eu ia implementar. Se você apertar RB e LB, você avança para frente 5 fases, ou para trás 5 fases na tela de seleção de fases, mas não aconteceu também. Então aqui você coloca, né, tudo como funciona. Aqui é uma coisa bem legal de fazer, ó, até para se organizar, né? O jogo começa no Splash, que é a tela onde mostra a logo do Marcos Game Dev. Aí depois vai pro menu. No menu tem Play, Options e Exit. No Options tem o menu de opções. Se você apertar para voltar, você volta pro menu. No Play, tu escolhe a fase. E aí depois na fase que você escolher, você vai pro jogo. No jogo você pode pausar e pode sair e voltar pro menu. Bem legal nessas coisas que você pode fazer. Game design é bem assim, você pode organizar bem as coisas. Ó, aqui, ó, cutscenes, ó. A primeira cutscene aparece assim: o jogador inicia um novo jogo. Olhar o primeiro Max Payne, tá usando de inspiração Max Payne, aquelas histórias assim, mais assim, mais paradinha, né, em quadrinhos. Ia ser interessante. Muita coisa acabou mudando. Olha aqui, ó. Moeda da fenda reativa o poder da interstice, permitindo que use mais uma vez sem precisar pousar no chão. Ah, tá. Isso aqui eu fiz. Só que não ficou sendo uma moeda, acabou sendo um drone. No jogo mesmo, acabou que eu coloquei como um drone. Deixa eu colocar aqui as mecânicas. Olha só. O dronezinho, ó. Que até posso dar preview na animação dele, ó. Ó, acordando, ó. Tá dormindo e acorda. Animações feitas no Azeprite, né? Pelos artistas que fizeram parte desse jogo e que colocaram as animações. E aí eu peguei as animações prontas e implementei aqui. E programei toda a parte, né? Aqui no Construct. Eu fiz a programação, fiz o game design desse jogo. E aqui está ele. Cada fase tá aqui, ó. Mundo 1, separado por pastinhas, ó. Uma pastinha para os menus, depois uma pastinha para o mundo 1, mundo 2, mundo 3, mundo 4. E entre as fases tem as cutscenes também, né, que acontecem cenas especiais aqui. E aí temos o mundo 4, que é o mundo final, e no final tem os créditos, com essa imagem bem bonitinha aqui que o Roger Goulart fez também. No final do jogo aqui os textos subindo. E no final, se você terminar no modo médio ou no modo casual, você libera o modo hard. Aí o jogo fica uma coisa muito maluca, porque o jogo já é bem difícil normalmente. Em resumo, é assim que se cria um jogo. Tem as 5 áreas principais: programação, arte, música, som, game design. E você precisa fazer então que todas se unam para você ter a experiência completa de jogo. Vou deixar aqui mais alguns vídeos para você estudar ainda mais aqui no canal. Primeiramente, um vídeo Construct 2 versus Construct 3. Vou deixar o link aqui no card para você ver a diferença entre o Construct 2 e o Construct 3 e você decidir qual que você quer usar. Se você quiser usar a Game Engine Construct para criar jogos. Inclusive, aqui no canal tem muito tutorial gratuito até para você aprender a usar o Construct e começar a criar os seus próprios jogos. O segundo vídeo que eu vou deixar aqui também é quanto custa criar um jogo. Que eu falei aqui nesse vídeo, né, que eu não fiz o som, não fiz a música, não fiz a arte. Então eu precisei pagar para alguém fazer. Quanto custou mais ou menos essas coisas? Vou deixar um vídeo aqui no card para você assistir. E também vou convidar você a fazer o meu curso Game Start, que é um curso totalmente focado em iniciantes no Construct 2 ou Construct 3. Se você quer começar a criar jogos da maneira certa, organizada, com paciência, aprendendo assim de forma organizada para você não se estressar, não se frustrar, não desistir também, vou deixar aqui o link para você do Game Start para você fazer esse curso comigo. Comenta aí o que você achou do vídeo, deixa um like. Muito obrigado por assistir e até o próximo.